Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Panorama da Verdade. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Mefibosete na casa de Maqui, em Lodebar. Já ouviu também a explicação de como Davi levou para viver em Jerusalém e deu a ele acesso ao palácio real. Geralmente, o que se ouve é que Mefibosete vivia em condições deploráveis, humilhado, chegando a beirar a mendicância. Ou seja, vivia na casa de Maqui em um estado de extrema pobreza. Seria isso verdade? Maqui era um homem desprovido de recursos financeiros e Mefibosete era de fato um cão morto, como ele mesmo declara ao encontrar Davi? E Lodebar era uma terra de esquecimento? É sobre isso que iremos falar neste vídeo. Tudo indica que tinham se passados aproximadamente 15 anos que Davi já estava reinando, cerca de 8 deles em Jerusalém. Só então ele resolve ser benevolente para com o filho de Jonatas, seu grande amigo, morto em batalha junto com seu pai Saul e um de seus irmãos. Depois de uma investigação sobre a família de Saul, Davi descobriu que ainda existia um filho de Jonatas e, claro, descendente de Saul. Essa descendência é importante para entender o caso. Este se chamava Mefibosete e descobriu também que onde ele estava vivendo todo esse tempo. É nesse ponto que começam as especulações e viagens mentais sobre esse caso. Vamos então para os locais e personagens envolvidos nessa história. Jerusalém era uma cidade da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul. E Davi a transformou em centro administrativo do seu governo. Com essa cidade não temos muitos problemas. A cidade de Lodebar é que nos causa algumas confusões, isso por causa do seu nome. A palavra Lodebar vem da junção da partícula de negação lo, que no português significa não, e da palavra devar, derivada de davar, que significa palavra ou falar. Lodebar literalmente significa não palavra, ou seja, mantenha-se calado, pois a negação de algo é a ausência dele. Não palavra é o mesmo que sem palavra, portanto, silêncio. Mas a palavra davar, com seus derivados, estão espalhadas por todo o Antigo Testamento e tem vários significados. Não esquecendo que o hebraico é uma língua semítica, portanto primitiva e carente de sinônimos. Predominantemente, o termo davar é traduzido como palavra, voz, falar e etc. No entanto, em determinados contextos, e juntos com outras palavras, é traduzido como por causa de, coisas, nada, pestes ou pestilência, e como em nosso caso, o nome de cidade. E nesse caso temos Lodebar e Debi. Seria Lodebar uma cidade inóspita então? Não acredito nessa hipótese, e justificarei isso à frente. Quem foi Davi? Nesse caso, não temos muita dificuldade com o nome de Davi. Sabemos que foi o segundo e mais importante rei de Israel. Por causa da localização da cidade, de Lodebar, vou lembrar apenas que ele foi o rei da dinastia unida. Se não temos problemas com o nome de Davi, o mesmo não pode ser dito de Maqui. Seria ele um homem em dificuldade financeira vivendo em Lodebar? Para muitos, sim. Ao ser revelado o nome de Maqui como tutor de Mefibosete, é também enfatizado o nome de seu pai, algo comum naquela cultura quando se tratava de pessoas importantes. Isso leva a crer que seu pai era um homem de destaque naquele tempo. Na Bíblia são citados 3 nomes, homens com o nome do pai de Maqui, Amiel. Um era um dos espias enviado por Moisés a Canaã, outro era o pai de Betseba e o outro era um homem da tribo de Manassés e provavelmente era levita. Este último é considerado por muitos como o pai de Maqui. Na verdade, há quem afirme que isso é verdade. Baseado na pesquisa que fiz, não me parece nenhum desses ser o personagem do nosso caso. Portanto, o homem de nosso texto é um quarto Amiel, que seria pai de Maqui. São várias as circunstâncias que me levam a pensar assim, inclusive o fato de que Maqui não dá indicativo de ser levita.
O que fica claro para mim é que Maqui, como seu pai, era um homem importante e com bons recursos financeiros. Vale lembrar que em outra oportunidade, quando Davi estava fugindo de Absalão, foi Maqui um dos homens que providenciou suprimento para o exército de Davi e se tornou um de seus aliados. Inclusive, teve seu nome em destaque na narrativa. Como ele sustentaria um exército inteiro sendo pobre? Essa é a pergunta. Portanto, o protetor de Mefibosete não era carente de recursos financeiros, o que nos leva a crer que Mefibosete estava bem assistido. Quanto ao local em que ele vivia, também há grande confusão. Lodebar, ao contrário do que muitos comentam e afirmam, era um local fértil, próximo de Manaim, da tribo de Gade, em Gileade. Foi esse o local que Maqui escolheu para viver de forma confortável, e foi nessa região também que mais tarde Davi buscou refúgio quando fugia de seu filho Absalão. Portanto, não creio que a cidade fosse terra seca, terra de esquecimento e etc. Muitos pensam assim por especulação e falta de estudo. E Mefibosete era mesmo um cão morto? Baseado nas palavras do próprio Mefibosete a Davi, muitos chegam à conclusão de que ele vivia à semelhança do que vive um cão. Não valia nada. Vamos entender o caso. É bom entender que naquela época, quando uma dinastia tomava o poder de outra, uma das primeiras providências era eliminar todos que por direito pudessem reivindicar o trono. E a família de Mefibosete sabia disso, e todos ao seu redor também. É só observar a atitude da sua ama ao saber da morte de Saul. Por tudo isso, Mefibosete, ao que tudo indica, vivia de forma sobressaltada, pois com a morte de seu avô, e junto com ele morreram dois sucessores ao trono, a primeira e mais urgente preocupação foi a proteção do restante dos pretendentes ao trono. Cada um deve ter procurado sua proteção. A ama de Mefibosete, na pressa de esconder o menino, que ainda era muito criança, provocou um acidente em que o deixou aleijado. Por cerca de 15 anos, ele ficou escondido e passou despercebido dos grandes holofotes. Nesse período, ele, por certo, tomou conhecimento de que seu tio, Isbosete, assumiu o trono e foi assassinado. Outros 2 dos seus tios, juntamente com 5 dos seus primos, todos da linhagem de sucessão ao trono, foram entregues para serem enforcados. Dos que poderia reivindicar o direito ao trono, restava apenas ele, pois o sangue de príncipe ainda corria em suas veias. Inclusive Ziba, mais tarde, usou esse direito que ele tinha para colocá-lo contra Davi. Diante de tudo isso, Mefibosete fica sabendo de que seu esconderijo foi descoberto e agora ele estava frente a frente com o homem que ocupava o trono que fora de seu avô e que por direito poderia ser seu. Logo, sua vida poderia estar correndo perigo. Como agiria você nessa situação? Seria sincero e diria a Davi: eu sou o príncipe, o único herdeiro de Saul vivo? Ou diria: eu sou forte e estou bem? Jamais você diria isso. E Mefibosete também não disse. A única opção que lhe restava era a humilhação. Agora sim, ele tinha que se humilhar. Por melhor que fosse o conforto que ele estivesse vivendo, não lhe restava outra alternativa. O cão morto, na realidade, era um homem com medo de morrer. Portanto, queridos, a cidade de Lodebar não era uma cidade inóspita. Maqui não era um homem em grandes dificuldades financeiras, e Mefibosete não estava desamparado. O cão morto com que ele se identifica era um gesto de humilhação diante do homem que poderia tirar sua vida. Essa era uma forma de dizer: eu não ofereço nenhuma ameaça ao teu reino. Embora Davi tivesse boas intenções, Mefibosete não sabia disso até aquele momento. Portanto, jovens pregadores, confirme na Bíblia o que você ouve nas pregações. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e acione o sininho para novos vídeos e notificações.